Quero saudar a todos em mais um dia com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, trazendo pão do céu, uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 24 ao 26, que está escrito assim: Na verdade, eu digo a vocês, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, ali também estará meu servo. E se alguém me servir, o meu Pai o honrará. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 26 a 30, o dono de uma terra planta trigo na sua terra. E a Bíblia diz que de noite veio o inimigo e semeou o joio. Nascendo o trigo, também nasce o joio. E os seus empregados, seus trabalhadores, perguntaram: Tu não semeaste boa semente? O dono da terra respondeu: Sim, semeei. Mas foi o inimigo que fez isso. E os empregados perguntaram: O senhor não quer que a gente vá lá e arranque o trigo, o joio? Ele falou: Não, porque se vocês arrancar o joio agora, vocês vão danificar o trigo. Então deixa crescer junto. No dia da colheita, aí sim vocês vão separar o joio do trigo. O trigo vocês vão pôr no meu celeiro e o joio vocês vão lançar no fogo. Ou seja, a dispensação da graça, como falei ontem, quando Cristo disse está consumado. Nós estamos vivendo essa dispensação. E essa dispensação também, chamado graça, favor que o homem não merece. Deus dá liberdade para a pessoa fazer o que ela quiser da sua vida e ele não se intromete. Aqui em João capítulo 12, versículo 24, Jesus está dizendo: se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar sozinho. Eu quero dizer para você, como está escrito em Romanos 5,12, que o pecado entrou no mundo por causa do homem. E o pecado entrando no homem, a morte também passou a todos os seres humanos. Você já assistiu filme de zumbi, de mortos-vivos? Você pode ser um cidadão de bem, uma mulher de bem, que vive para sua casa, para o seu esposo, para sua esposa, para os seus filhos, de casa, para o trabalho, paga seus impostos em dias, procura ter uma vida íntegra diante da sociedade. Eu quero lhe dizer que assim como você paga sua conta de água, sua conta de luz, porque se você não pagar, eles cortam o abastecimento, assim também o ser humano ele não foi feito para errar. Fazer o bem não paga sua dívida para com Deus. Você não faz mais do que a sua obrigação. Porque eu não fui criado para mentir, não fui criado para roubar, não fui criado para matar, para enganar ninguém. Então fazer o bem não é nada mais do que nada menos a nossa obrigação. Então todos os filhos que nasceram de Adão, todos os seres humanos, desde o dia que Adão pecou, até o último ser humano que vai nascer, ele já nasce separado de Deus. Se ele morrer na dispensação da inocência, enquanto ele não sabe o que é certo e errado, o paraíso é dessa pessoa por direito. Mas ela perdeu a inocência. Quando ela tem consciência, quando sabe que está mentindo, que está enganando alguém, por exemplo, o inferno é dela por direito. O que é que eu faço para ir para o inferno? Você não precisa fazer nada. Só basta continuar vivendo a vida que você está vivendo. Então, ou seja, o ser humano ele já nasce separado de Deus, como disse Davi no Salmo 51. Em pecado fui gerado e em pecado a minha mãe me deu a luz. Ou seja, por natureza nós somos pecadores. Então, você, quando tem consciência do certo e do errado, o inferno é meu e seu por direito. Você não consegue se salvar sozinho. Ou seja,
Nós nascemos separados de Deus, ou seja, morto para Deus. Embora você saia de casa para ir para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para passear, entendeu? Você tem um momento de tristeza, de alegria, de raiva, coisa normal de um ser humano, mas você está separado de Deus. Ou seja, Deus, ele não te aceita como você é. Para entrar no reino de Deus, é necessário você nascer de novo. É necessário você se arrepender dos seus pecados, reconhecer que você não se salva sozinho e que você precisa de um Salvador. Então, o ser humano ele não consegue se salvar sozinho, porque você já está separado de Deus desde o dia que você saiu do ventre da sua mãe. Então, como está escrito, por natureza, filho da ira. Ou seja, por natureza você não precisa fazer nada para ir para o inferno. Se você não roubar, se você não matar, como eu já falei aqui, porque pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é presente de Deus para que ninguém se glorie. Como diz em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todas as línguas, venda os meus bens e tudo que eu tenho para dar aos pobres, e ainda que eu dê o meu próprio corpo para ser queimado em sacrifício, não paga a minha dívida e a sua dívida para com Deus. Ou seja, você está separado de Deus. Ah, mas quando eu morrer, Deus sabe para onde eu vou. Jesus disse que aquele que está em trevas não sabe para onde vai. Lembra que eu falei aqui, se você já assistiu o filme de zumbi morto-vivo, é assim como você está, porque você está sem Jesus. Aí Jesus disse, se a semente não morrer, ela fica sozinha, ou seja, você sozinho não consegue ir para o céu. Você precisa de Jesus. Então, para nascer para Deus, você precisa morrer para o mundo. É tanto que Jesus disse de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quer se batizar? A palavra batizar, um dos significados é sepultar. Ou seja, quando morre alguém conhecido seu ou não, no máximo é 24 horas. Tem que sepultar. Então, para você nascer para Deus, você precisa morrer para o mundo. E isso é o que? Através do arrependimento, reconhecendo que você é um pecador perdido, que você precisa de Jesus. Aí sim, e você entregando sua vida para Jesus e se batizando, aí sim, a partir desse dia, você vai ser filho de Deus. E como está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você aceitando ou não, você acreditando ou não, um dia vai ter um prestar de conta de tudo que você fez, de tudo que você falou, e vai ser, como diz lá em Tiago, o juízo será sem misericórdia. Agora, na dispensação da graça, Jesus está como o seu salvador, como a galinha que quer põe os seus filhotes debaixo das suas asas para defender do temporal de uma chuva. Assim é a dispensação da graça. Jesus precisa, ele quer te salvar, mas você precisa querer ele. Então, nesta palavra de hoje, tem um juízo final. A morte é a única certeza do ser humano. Você está preparado para se encontrar com Deus? Quem você tem confiado? Quem não entregou a vida para Jesus, infelizmente, você vai ter um fim tão triste. E esse pão do céu de hoje, a palavra é essa para a nossa meditação. Eu e você, a gente precisa morrer para o mundo e nascer para Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Jesus te ama e Ele quer te salvar. Um abençoado final de semana para você, em nome de Jesus.